Fala, meus cinéfilos e minhas cinéfilas, eu sou o Lucas Perari. E eu sou Nunca Mais. Está começando mais um episódio do Cinetalk Podcast, para vocês acompanhando no Spotify, no YouTube aqui com nosso rostinho também, né, no rosto de beleza aqui nosso. E enfim, hoje vamos falar aqui, aproveitando o hype que está no momento, né, o filme Pecadores estreou aí faz 2 semanas, um dos filmes mais comentados esse ano. Por enquanto, acho que dá pra afirmar com tranquilidade que é o melhor filme do ano, né? Até o momento, obviamente tem muita coisa ainda pra estrear, mas aproveita esse hype e fala sobre o cinema de Ryan Coogler, do diretor do filme, né? Daí a gente vai trazer aqui a filmografia dele completa. Talvez você não conheça ele pelo nome, mas tenho certeza que você assistiu pelo menos um filme que esse cara fez, é um dos principais nomes de Hollywood em questão de blockbuster e de qualidade também dos filmes, né? Não é um cara que tá crescendo muito nesses últimos tempos, né? Então, aqui a expectativa é muito grande pelos seus próximos filmes e a gente vai aproveitar para falar bastante sobre Pecadores. Para você que acompanha a gente, né, eu sei que nossos seguidores fiéis, né, viram já a opinião do Victor, que foi postada ali no Instagram, né, a crítica do Pecadores, então aproveitem para ir lá no Instagram, no TikTok, né, no YouTube também, para deixar o like, compartilhar com a galera ali, né, comentar no vídeo, comentando o que você achou do filme também. E aproveite e assista o filme O Londrina, o Pecador está passando lá ainda, tem sessão legendada, tem sessão dublada. Aproveite que é uma das últimas semanas aí já de exibição e vai no Londrina com a qualidade sempre, que a gente sempre recomenda. É um filme que você não vai se arrepender de ver, especialmente na grande tela de cinema, né, Nuno? Exato, Londrina, melhor de cinema de Londrina e região, com a melhor qualidade de som e tela possível. Exato, os caras são bons, né? Não é só porque a gente tem parceria que a gente fala, não, porque realmente é muita qualidade. Mas começar aqui do começo, vamos só dar uma apanhada aqui rapidinho sobre a vida do Ryan Coogler, né? Para não ficar só nos filmes, trazer um pouco também da vida pessoal dele, né? Ele nasceu no dia 23 de maio de 1986, está atualmente com 38 anos, para fazer 39, né, no final desse mês. Nascido... Deixa eu achar. Berkeley, Oakland, na Califórnia, cidade de Oakland, na Califórnia aí. E, cara, tem uma curiosidade legal dele aqui, que durante a faculdade ele fez... ele se formou em finanças, apesar de ter tido bastante aula de cinema também, pra você ver como é estranha a faculdade dos Estados Unidos, né? Ele se destacou muito no futebol americano, ele jogou ali no futebol universitário, se destacou bastante, quase até que ele vira profissional da NFL lá, né? Eu achei curioso essa história aqui, além de grande cineasta, um cara ligado a finanças e também formado aí, né, e também, né, quase virou jogador de futebol americano, então bem curioso aqui a história do Ryan Coogler, mas só para trazer aqui para também a gente começar falando aqui em relação a ele, mas o pessoal, né, os professores viram que ele tinha muita qualidade na escrita, muita qualidade na hora de filmar e começaram a falar, cara, acho que você tem que começar a seguir aí um pouco nesse caminho. Daí ele fez alguns pós-graduação, ele frequentou também as escolas de artes cinematográficas da USC, né, onde fez uma série de curtas-metragens, aí sim ele despontou para o mundo do cinema. E já muito cedo, né, em 2013, né, que ele estava ali com seus... tinha feito nem 30 anos ainda, ele fez o primeiro filme da sua carreira, que é o Fruitvale Station, filme ali com Michael B. Jordan, que é muito bom, cara, baseado em fatos reais. Acho que você não viu esse filme ainda, né? O único que eu não vi dele. O único que você não viu dele, né? A filmografia dele é composta aqui por 1, 2, 3, 4, 5 filmes que ele dirigiu, alguns que ele produziu também, né? A gente até pode comentar um pouco desses filmes que ele produziu, mas só para trazer aqui para quem não conhece, que é o filme mais desconhecido dele, e tem no Prime Video, né? Amazon Prime Video para quem quiser assistir. Na Passar o TV sinopse. Também tem. Passar aqui o sinopse rapidamente. Oscar é um jovem carismático muito próximo da família, porém após se envolver em problemas com a lei, ele passa um tempo na prisão e agora sem emprego e sem dinheiro, ele tenta se reerguer para sustentar a namorada e a filha deles. É um filme ali bem forte, baseado em fatos reais mesmo, em caso real que aconteceu. Final bem trágico, também não quero dar spoiler aqui, né? Espero que a galera vá assistir. E vai dar spoiler do Pecadores, né? Porque a gente quer comentar mais o filme. Mas como é um filme mais desconhecido, esse Fruitvale Station, recomendo vocês assistirem para não receber nenhum spoiler, mas é um final bem forte, assim. Filme que trata muito ali das questões de racismo, violência policial, assim, de maneira excelente. Eu admito que eu chorei vendo o filme. É um filme curtinho também, 1h20.
E já começou assim com o pé na porta pra mim, já a grande atuação do Michael B. Jordan, grande direção do Ryan Coogler, filme que eu recomendo pra todo mundo assistir, que realmente vale muito a pena. E aí ele reviveu uma das grandes franquias da história do cinema, né? Depois do Fortress Station ele fez Creed, Nascido para Lutar, né? Tem que ter um subtítulo, né? Não pode faltar. E cara, já aí se revelando mesmo, Michael B. Jordan estourando, baita Filme motivacional. filme motivacional, trazendo ele de volta o Sylvester Stallone como Rock também, filme super emocionante, e um dos grandes revivals de franquia, né, mano? A gente pode colocar, sensacional. a gente pode colocar ali, sei lá, o Jurassic World também, né, que foi no mesmo ano, inclusive, alguns filmes que fizeram esse revival de franquias antigas, mas eles consideram um dos principais, hein? Concordo, principalmente na parte da trilha sonora do filme, é muito boa, absurda. Então, nossa, tudo que ele faz na direção desse filme consegue ser sensacional, né? Até mesmo os desafios que o Creed enfrenta durante o filme, quanto à trilha sonora, essa relação entre ele e o Rock é muito emocionante, muito emotiva. Exato, concordo plenamente aqui com o Nuno. É um baita do filme, cara, a direção sensacional, né? Cenas de luta ali do boxe, fenomenal. A relação que ele consegue construir entre Sylvester Stallone e o Michael B. Jordan, né? O Creed e o Rock, que é algo fenomenal. E ele dá essa adaptada, né? O Rock sempre foi esse personagem ali que veio da periferia, que ele batalhou muito, né? O cara que não tinha nada, que também retrata muito do que foi a vida do Sylvester Stallone, né? E aqui com o Creed ele trouxe também, mas de novo essa temática racial, né? Um pouco dessa questão do trauma que o Creed viveu, né? Ele pra quem não sabe, né? Ele é filho do Apollo Creed, né? O boxeador que enfrentou o Rock no primeiro, no segundo filme, acabou sendo morto no Rock 4, né? E aqui trata o filho dele que acaba parando no reformatório, tem diversos problemas ali durante sua adolescência e pelo meio do esporte ele consegue se recuperar, então toca bastante também nesse tema do racismo. E é um baita de um filme, eu gosto muito. Depois veio a sequência da franquia, né? Daí o Ryan Coogler já não dirigiu, mas também, né? A gente pode até fazer o tema da franquia Rock / Creed, né? Eu acho que é também um episódio que renderia bastante. Eu já vi todos, eu fiquei viciado, mas durante a pandemia eu aproveitei para ver todos os Rock, eu gosto bastante, apesar de ser meio ruim alguns. Mas vale muito a pena. Depois ele sai da direção, mas continua como produtor, né? O terceiro filme, inclusive, o Michael B. Jordan, que dirigiu. Mas enfim, é um excelente começo aqui de carreira, né, Nuno? Eu gosto bastante desses dois filmes aqui. E o Creed já conseguindo dar um destaque muito grande pra ele mesmo. Aí veio o ápice dele, né? Então, aí veio onde ele despontou mais ainda, né? Com um fenômeno que foi Pantera Negra, né, Nuno? Fenômeno total. Nossa, absurda a história mesmo, não sabendo nem metade do nome dos personagens. Mas é um filme que consegue trazer tantas questões atuais, raciais, de um jeito tão mirabolante, né, em questão de cultura, sabe? É uma questão muito linda, sabe, também. Então eu acho que ele conseguiu fazer isso de um jeito, sabe? E mesmo não entendendo tanto assim de Pantera Negra, eu acho que é um filme que eu preciso rever depois de um tempo. Né, mas é um filme que, porra, tem uns efeitos lindos, a fotografia desse filme é absurda também, sabe? Trilha sonora desse também, nossa. Caralho. Pra destacar, quando fala de trilha sonora, agora a gente tá acostumado aí com o Ludwig Göransson, né, que fez a trilha sonora também do Oppenheimer, né, e recentemente ele fez de outro filme, do Pegadores, né? Pegadores. Ele começou trabalhando, né, com o Ryan Coogler, agora é um dos principais nomes aqui em questão de trilha sonora, né, já ganhou 2 Oscars, né, um pelo próprio Pantera Negra e um pelo Oppenheimer, tão destacado, porque a trilha sonora dos filmes do Ryan Coogler são sempre fenomenais. A gente até, se duvidar, a gente até poderia falar sobre, né, sobre ele mesmo, né, e ver se tá ultrapassando o Hans Zimmer ou não, enfim, sabe? Exato, vamos esperar, mas se ele, cara, começou, é um cara jovem ainda, né, ele tem muito futuro. E aí, nossa, agora vamos falar também dessa continuação, né? Que foi Pantera Negra 2. Sim. Cara, então, deixa eu só falar antes aqui do Pantera Negra 1, né? Que é um filme que todo mundo já comentou bastante, mas foi aquele fenômeno, né? De cultural, fenômeno econômico também, né? Fez mais de 1 bilhão, né? Foi um grande fenômeno mesmo, o Pantera Negra. E aquilo, né? Mais uma vez ele se destacando muito nessa construção de personagens, né? O Rei T'Challa, cara,
fenômeno, ele saudoso Chadwick Boseman, para sempre nosso eterno rei de Wakanda, né? Ele constrói muito bem ele, o personagem, e essa dualidade que ele tem com o Killmonger, né? É fenomenal. O Killmonger, pra mim, é um top 3 vilões da Marvel, assim, Com certeza. com tranquilidade, né? Só que é aquilo, no final do filme tem aquelas cenas meio toscas, né? Tipo, o filme tá, cara, caminhando ali pra ser, pô, mega de um filme. Cara, Chega o final e pra mim, nossa, ele cai muito. aquele final eu achei mais ou menos. Mas A luta é ruim, né? Não questão de construção, porque tinha que ter o duelo, só acho que não precisava matar o Killmonger. eu também acho que não precisavam ter matado o Killmonger, mesmo eu achando a luta um pouco legal, sendo sincero. É, que eu acho meio tosca. Mas assim, eu também acho. é legal o clima. É legal, tipo, o clima que o filme consegue construir, principalmente na cena de ação, principalmente a do carro. Sim. A do carro é puta que muito pariu. boa, muito boa. Absurda. Vai Tipo, top 5 melhores cenas de ação da Marvel. Nossa, não tem como. Então. Exato, é bem isso. E aí, passando, né, aqui pro Pantera Negra Wakanda para sempre. Cara, pior que eu gosto bastante. Pior que eu gosto desse. Eu gosto muito. Eu prefiro esse do que o original. Eu também. Eu gosto muito, cara, a questão geopolítica que eles exploram, do luto também. Do luto. Eu acho Nossa, que eles muito conseguem forte, fazer isso de um jeito muito sensível, né? Sim, muito bonito. De um jeito muito, muito bonito, fazendo tributo ao Chadwick Boseman, de um jeito que quase chorei em duas cenas. Cara, eu chorei nesse filme, tipo, absurdo, né? Tipo, mesmo que eu ache a narrativa dele lenta, Sim. Né? 2 horas e meia. 2 horas e 40 de filme, então, quase 3 horas, né? Então, pô, foi um filme que, tipo, a luta eu gostei, mas, pô, o namoro tinha um puta de um potencial, sabe? Mas, ainda tem, né? Não, ainda tem, mas agora que eu me lembrei que ele não morreu, né? Mas. Achou que ele tinha morrido? Eu esqueci, nossa, eu vi esse filme sei lá quantas vezes, acho que vi umas 7. E eu me esqueci. E aí. Mas o problema nem era isso, sabe? O problema é que eu acho que foi aquele final mesmo, sabe? O mesmo final de sempre em filme de herói, sabe? Sim. Tipo, vamos fazer as pazes, vamos virar amiguinhos, piriri, pororó. E coisa assim, sabe? Eu acho que ainda ele tem um bom potencial, que nem alguns novos heróis vilões da Marvel, Sim. sabe? Baita potencial. Então, sabe, os efeitos são muito bons, mesmo. São bons. A cena de luta lá, a cena de perseguição eu gostei muito. Sim, muito boa também. Muito boa. Mesmo sendo escura em algumas partes, eu tava quase querendo dormir, mas eu acho que eles conseguem introduzir os personagens de uma boa maneira. Sim. Sabe? A Coração de Ferro, Coração de Ferro. Eu acho que ela é meio forçada, tá? Também acho. Mas assim, ela tem carisma e tal, tem que. Não, também acho. Envolvendo o filme também, né? Todos os negócios de armaduras, nossa, tipo, ficou muito, muito bem feito. Aí vamos. Então, calma aí, deixa eu só complementar aqui do Pantera Negra, Wakanda Forever. Cara, é lindo demais ali a cena final. Cara, o pior que eu acho que a Shuri foi uma solução boa, né? Tem as questões da atriz, mas eu gosto da personagem. Eu acho que a galera pegou muito mais ranço por conta da atriz do que a personagem em si. Eu acho que a personagem é bem construída. Eu pensei a mesma coisa. Eu tava, tipo, puto pra ver esse filme no cinema, porque por conta dessas questões, né? Dessas polêmicas aí, envolvendo ela e tal. E eu falei assim, cara, tipo, como que eles conseguiram fazer um filme tão longo, um negócio tão tributo, que nem esse, com uma pessoa dessa no set, sabe? Exato. Tipo, foi isso que eu pensei de primeira vista. Mas ela no filme atua muito bem, ela consegue representar muito, muito bem a morte do T'Challa, sabe? De um jeito muito envolvente, muito bonito. Principalmente aquele final lá, com o filho. Nossa, absurdo. E ela também na praia, ali chorando, bem emocionada. Nossa, acho que o filme acaba muito forte. Podia colocar aquela trilha sonora, super emocionante. Não, é um silêncio. É um silêncio do caralho. E você sente a dor que ela tá sentindo por dentro. Eu acho lindo, cara. Quando eu saí de sessão, eu chorei. Muito emocionante. Caralho, mas chorei pra caralho. Tipo, a sala ficou toda vez quando aparecia alguma menção a ele. Ou até mesmo quando o final, cara, ninguém
falou nada na silêncio sessão. absoluto. Tipo, aí quando apareceu o nome dele e tal, nossa, todo mundo bateu palma, cara. Tipo, Maravilhoso. absurdo, sabe? Foi sensacional. Foi Acho uma homenagem muito bem feita mesmo. Muito, muito. Mas, tipo, ainda é um pouco fraco, né, em comparação aos outros projetos que ele fez. Sim, eu acho que... os dois Pantera Negra que fala que eu acho que são os dois filmes mais fracos que ele já fez. Eu prefiro o Creed, o PlayStation e o Pecadores. Mas enfim, só pra complementar aqui o Pantera Negra, também a Angela Bassett como a imperadora de Wakanda, né, rainha de Wakanda. Eu gosto muito da atuação dela, nossa, acho fenomenal. Ela foi indicada ao Oscar ou não? Eu acho que foi. Foi, né? Foi indicado ao Oscar, pra mim foi bem merecido, gostei bastante. O Namor é um personagem que eu acho que pode render grandes frutos. Essa questão geopolítica que ele coloca ali, né? Será que o Wakanda tem que abrir seus recursos ou não? Aí entra a questão de Atlântida também aí no meio. É uma metáfora bem legal pro que está acontecendo atualmente, então eu acho que ele, apesar de ter ali umas questões de roteiro que eu acho um pouco fracas, eu acho que no geral assim, ele consegue fazer um apanhado muito bom. E é um filme bem legal, um dos melhores da Marvel dessa fase recente também, né? Hoje ainda vai já deve ter saído enquanto vocês estão vendo, crítica do Thunderbolts que a gente vai gravar daqui a pouquinho. E, pô, depois a gente pode até comparar aí qual o melhor. Eu até ia falar isso, né? Eu até ia falar isso. Porque eu acho uma disputa boa esses dois, tá? Também acho. Tava o No Way Home também. Nossa, a gente sempre se esquece de falar desse, né? Que é o Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia 3, porra, puta filme também. Mas enfim, hoje não é sobre Marvel, mas a gente pode fazer essa discussão, talvez até no Reels no Instagram, um vídeo um pouco mais longo no YouTube, né? A gente pode trazer isso aí, ou o mesmo episódio, a gente fica uma hora falando de Marvel de novo, que é sempre legal. E agora sim, vamos passar pro grande fenômeno que tá sendo esse ano, Pecadores, Sinners, o filmaço, o melhor filme de 2025 até aqui. Nossa, cara, eu tô impactado até agora. O mundo já viu 2 vezes, eu por enquanto só vi uma. Nosso querido Vitor, que não pôde estar presente hoje, já viu 3 vezes o filme. E olha que ele não vê filme repetido. É difícil ele ver filme repetido. Mas, assim, é um filmaço que, cara, pretendo ver novamente. Não todos no cinema, né? E revendo conforme o tempo. Que é um filme que eu acho que só vai crescer no meu entendimento. E eu que sou muito fã de blues, pra mim foi bem impactante, muito. Nossa, cara, eu tenho tantas questões pra falar desse filme. Primeiro, se você achou esse filme uma bosta, eu quero que você morra. Que isso, né? Pronto. Isso, só isso. Só isso. Porque, cara, esse filme é um absurdo. Em todas as partes técnicas, trilha sonora, cara, fotografia desse filme, principalmente a pós-crédito. Puta merda, cara. Coisa linda. Nossa, absurdo. Coisa linda. Absurdo. Acho que nem tem como descrever isso, cara. Literalmente eu acho que é uma obra-prima. É uma obra-prima. Uma obra-prima porque, cara, vai ficar marcado. E ó, justiça seja feita. Pra quem acompanha a gente desde o comecinho, a gente colocou lá nos filmes mais esperados do ano. Eu coloquei desde o começo esse aqui. Eu tava com uma expectativa grande desde o começo. E ó, me surpreendeu ainda mais. Que foi muito melhor que eu esperava ainda. Isso que eu já queria muito ver o filme. Então, cara, foi Nossa, ter visto esse filme no cinema, principalmente no Cine Londrina, lá na 4K, puta, cara, que experiência. Foi uma experiência do caralho. Eu só posso dizer isso porque, nossa, eu só digo uma coisa. Foi uma das melhores experiências que eu já tive no cinema nos últimos anos. Foi, cara. Um dos melhores filmes da década fácil. Fácil, puta merda. Pô, cara. Que filmaço. Cacete! Mas, pô, tipo, a trilha sonora combina perfeitamente com o filme. Sabe? Ele consegue mostrar de um jeito perfeito, né? De um bom jeito, essa questão do racismo, né? De uma forma muito interessante. Ligar a comunidade negra a pecados, né? Ligar sempre ao demônio, esse tipo de coisa, né? O filme que principalmente que eles exploram muito no filme é genial. Nossa. Cara, é um absurdo a trilha sonora desse filme. Cara, é tipo, como eu disse, né? O Ludwig, né? Göransson, eu acho. Ele brilhou, né? consegue ser que nem o Hans Zimmer, né? Desculpa fazer uma comparação dessa, mas
eles dois, ambos conseguem captar a descrição daquela cena. Sim. Conseguem trazer... Cara, só de você escutar a cena sabe o que tá acontecendo. Exato, cara. É um negócio sensacional. Sabe? É tipo um bagulho, nossa, absurdo. Principalmente aquela cena que eles estão lá no bar, né? E o Sammy começa a cantar. Cara, nossa. A junção das músicas. A junção de culturas. Cara, é um absurdo. É tipo... Nossa, é tipo uma homenagem a muitas culturas, a música. Tipo, cara, é um negócio que é sensacional. E você vê, você pensa assim, nossa, que tipo, de alguma maneira você pensa assim, nossa, como que eles vão, né, juntar essas culturas, tal, essas coisas, né, um filme que se passa bem antes disso. E aí tem aquele diálogo rolando junto com a música, caralho, velho. Sério, lindo. Nossa, absurdo! Principalmente, nossa, na minha opinião, eu acho que a minha cena favorita do filme, mesmo tendo esse filme sendo uma completa obra-prima, cara, eu gosto muito, mas muito do final, sem a pós-crédito, tá? Sim. Era aquele final do Michael B. Jordan, cara, tipo, que homem é Michael B. Jordan? Vai tomar no cu, mano, tipo, nossa, absurdo, tipo aquela trilha sonora rolando. Sabe o que me lembrou o final de Bastardos Inglórios e Era Uma Vez em Hollywood, meio Tarantino, sabe? Você cara, vê pior que o verdade. se fudendo. Tipo assim, esse cara merece, esse cara merece. Você fala, esses caras estão merecendo se fuder e você vai lá com a metralhadora, ele forca muito satisfatório, sabe? Muito foda, muito foda. Porque, cara, parece muito, bem no final Tarantino. Muito tipo, absurdo. Arrogância, tipo, rodando a câmera assim, botando, tipo, jogando a granada em câmera lenta. Nossa, cara, é tipo lindo. absurdo, sensacional. Nossa, eu não sei o que falar desse filme. Tem tantas camadas, né? Principalmente a montagem já no começo, né? Do Sammy chegando lá na igreja e tal, aí vai aparecendo algumas cenas que vão acontecer mais lá pra frente. Cara, nossa, absurdo, eu cheguei já a arrepiar. Sim. A casa, o bar começando a pegar fogo, nossa. Fenomenal. Nossa, cara, sensacional, velho. Se eu pudesse, eu pegaria um quadro do filme. Se o filme fosse um quadro, eu botaria bem no meio das paredes grande pra caralho, só pra estampar o quão grandioso e foda é esse filme, sabe? Então eu acho que ele consegue fazer de uma boa forma, né? Trazer vários temas, o racismo, né? De uma forma muito diferente do que a gente vê, né? Muitas pessoas até reclamaram isso, né? O desenvolvimento do filme é demorado, mas tipo, você vê quando a merda começa a, sabe, dar merda. E você já vê que, nossa, isso vai dar merda. Cara, tipo, aí você vê o tanto de sangue, você vê o tanto de violência, e você vê assim, cara, tipo, eu não sei se eu só sinto isso ou alguma outra pessoa sente, mas às vezes, né, por conta de algumas classificações indicativas, você pensa assim, nossa, esse vilão é tão filho da puta, esse vilão merecia mais. E Pecadores faz isso na medida certa, sabe? Total. Então, eu acho que eles conseguem fazer isso de uma maneira muito boa, eles conseguem também botar algumas piadas em momentos certos, momentos bons, também um timing muito bom na trilha sonora, da cena de ação, né, da cena de terror, vai te instigando ainda mais querer saber sobre aquilo, sabe? Então eu acho que consegue fazer isso de um bom jeito, né? Eu acho que conseguiu fazer isso e conseguiu unir duas coisas tão distantes, né? O pessoal do Omelete, cara, eu fico puto só deles falarem isso. Ai, cara, que foda, é um musical de vampiros. Mas eu sei, mas é muito mais do que isso. Não, sim, sabe? Sim. E eu acho que definir isso em apenas só isso, eu acho que é uma coisa meio... Não, sim, meio genérica, sabe? Porque, tipo assim, muitas pessoas vão falar assim, um musical que nem La La Land eu acho que não.
ou sei lá, cantando na chuva, por exemplo, sabe? Mas é um dos grandes acertos do filme, cara, trazer isso, essa relação. Como eu disse, cara, você vai fazer um filme sobre começo do blues, ali anos 20, anos 30, sociedade americana ali totalmente dividida, continuando ali, né, as leis raciais ali de separação, né, de divisão entre brancos e negros, cara, ele acerta perfeito conseguir colocar esse recorte, cara, e a importância da música dentro disso, de ser um escape da realidade, né, e como algo sobrenatural mesmo, a música é sobrenatural no filme, que é algo que evidencia mesmo da realidade, isso é muito trazido mesmo, até antes de você completar, só para trazer, porque em uma coletiva de imprensa em janeiro ainda, que eu tô lendo aqui no Omelete, só para dar créditos, né, que eles falaram que eles estavam nessa coletiva de imprensa em janeiro e o Ryan Coogler tava, ele e o Ludwig Göransson, falaram que o filme é sobre a música americana mais do que qualquer outra coisa, né? E eu acho que isso é bem fato. E eles falam que fizeram o caminho do blues no Mississippi. Eles visitaram, por exemplo, a cidade natal do B.B. King, que é lá o Berkeley, no Mississippi, e realmente fazer essa investigação para entender desse surgimento do blues, do jazz também, né? Música americana ali, né? Negra em geral. E, cara, é um acerto perfeito, porque desde o começo, a música, o blues, foi ligado com essa questão do demônio, do sobrenatural. Então, por exemplo, o bluesman, o primeiro bluesman assim, mais famoso é o Robert Johnson, que tem a teoria, a lenda, que ele vendeu sua alma para o demônio para poder tocar tão bem. Então ele traz isso também, né, cara? O Sam é basicamente isso, né? Ele tá lá, cara, ele tem o poder de tocar e atrair tudo, ele é um poder sobrenatural, ele consegue fazer o que quiser com a música. E isso atrai todo mundo, inclusive os brancos, que o que eles querem? Eles querem roubar, eles querem sugar essa identidade, né? Essa música dos negros para trazer para a cultura deles. É basicamente isso que os vampiros estão fazendo ali, né? Ele não quer a pessoa em si, ele quer a cultura, então essa apropriação cultural que eles estão fazendo. Eu acho genial ele conseguir construir isso com um filme, com vampiro, com... Nossa, cara, exato, ele consegue construir de um puta de um jeito, né? O blues, com um terror, né? O sobrenatural, de maneiras tão distantes, também juntando a ação, questões raciais também, cara, de um jeito absurdo. Não é à toa que você vê Tom Cruise parando a porra da divulgação no novo Missão Impossível divulgando o filme. Que nem é dele. Pega o Pedro Pascal divulgando o filme. Porra, é todo mundo, né? Cara, um bagulho absurdo, sabe? Massa. E também uma curiosidade, né? Acho que muitos já sabem disso, mas quem não sabe, depois de 35 anos, né, foi o filme com a nota A, né, no Cinema Score, né, de terror. E o último, antes de Pecadores, foi Poltergeist. Então faz um tempinho já, sabe? E, cara, é impressionante o tanto de feitos que Pecadores está conseguindo, né? Agora na semana 2 o filme conseguiu muita repercussão a nível, continua crescendo o filme, fazendo praticamente a mesma bilheteria, né, da primeira semana de exibição, coisa que nunca aconteceu não, mas é a menor queda desde o primeiro Avatar, né? Então é um negócio surreal, sabe? E você vê que projetos assim, esses projetos maiores, né? Maiores não, né? Mas projetos originais, né? Estão conseguindo ter visibilidade, né? A Disney, é muito bom, né? É muito original bom, sabe? Tipo, você vê a Disney fazendo isso, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem mesmo. Tipo, também por ser animação, sabe? Mas porque não tem uma história tão boa assim, tão absurda, tão revolucionária quanto Pecadores, sabe? Até pode ser uma historinha simples, uma historinha legal, mas eu acho que nada vai superar Pecadores. A Warner já é meio conhecida agora pelos seus diretores por dar liberdade criativa, né? Você vê o Bong Joon-ho agora com Mickey 17, que inclusive chega agora esse mês de maio na Max, que não foi um sucesso tão grandioso assim, né? Não significa porque o cara ganhou o Oscar que
que o filme tem, o próximo filme que ele dirigiu tenha um bom resultado. Mas ainda assim deram o controle criativo para ele sobre o final, sobre o corte final do filme. Então isso é muito interessante também porque o Ryan Coogler teve um contrato praticamente novo, inédito em Hollywood, né? Que ele pôde escolher o corte final do filme, pôde escrever o roteiro, pôde dirigir o filme e a Warner não iria mexer no filme. Então é um negócio muito, muito sensacional, né? Agora nos próximos meses vem um novo filme, né? Também da Warner, né, do Paul Thomas Anderson, né, uma batalha atrás da outra com o Leonardo DiCaprio, né, então chega nos cinemas brasileiros dia 25 de setembro. É filmaço também. Então, pô, é sensacional, sabe? Mas você vê que agora no caso do Paul Thomas Anderson, ele não teve tanta liberdade assim, também pela duração do filme, o filme teria quase 3 horas de duração e a Warner acabou tirando entre uns 15 e 20 minutos do corte final. Vamos ver. É realmente muito raro encontrar um diretor que tem essa capacidade de, cara, bater no peito e falar, não, o corte final é meu, eu vou fazer, eu vou conseguir também bilheteria em cima, né? Ele tem direito, porcentagem também dos direitos do filme. É algo muito surpreendente, mas mostra o quanto a Warner estava confiante com o projeto, está investindo e o filme está dando retorno, né? Já consegue eles nem precisam fazer um marketing do filme, tecnicamente. Exato, nem precisa, porque o filme realmente é tão bom que todo mundo em volta está fazendo, né? Todo mundo que assiste faz o marketing do filme, todo mundo fala, cara, esse filme você tem que ver, tem que assistir, é um filmaço. E faz, assim, homenagem sensacional, por exemplo, ao Buddy Guy, né? Que aparece no final do filme, ele interpreta o Sammy anos depois, já como um guitarrista de blues consolidado, um mega astro, e fazendo essa homenagem pro Buddy Guy, que é um dos principais nomes mesmo do blues. Ele, inclusive, saiu também de um campo de algodão, né, e foi para Chicago lá, ali na década de 50. Lá ele conheceu o Muddy Waters, que é um dos maiores astros do blues também, que tem a música famosa Manish Boy, então acho que todo mundo já deve ter escutado o riff de guitarra, talvez, não lembro por nome, mas com certeza já escutou. E ali ele conseguiu ter esse destaque e até hoje ele está vivo e segue como um dos maiores astros de blues. E é muito interessante mesmo fazer essa homenagem a esses caras que ditaram, né, para onde o mundo foi, né? Depois veio o rock, né, com Chuck Berry, com o Little Richard, também figuras negras aqui que fundaram o rock and roll e depois se proliferou para todo mundo. O próprio hip hop, rap, cara, aqui no Brasil samba. Então você vê, né, a cultura negra sempre presente em tudo e no final, às vezes, normalmente, né, no final não, normalmente quem ganha o maior dinheiro são pessoas brancas que estão ali produzindo as músicas ou meio que copiaram elas e fizeram depois na sua versão, né? Então realmente é algo que o filme também chama bastante atenção nisso, né? Essa apropriação cultural, né? Que basicamente os vampiros estão fazendo ali, né? O vampiro principal, que é interpretado pelo Jack O'Connor, ele fala isso, né? Em um momento, eu não vim aqui por você, eu vim aqui pela sua música, pelo seu poder que você tem, cara. Então, tipo, eu acho muito foda a construção que ele fez. Eu sou apaixonado por blues, então pra mim foi realmente uma experiência muito marcante e que jamais vou me esquecer. É um filmaço mesmo que todo mundo tem que assistir. Todo mundo mesmo. Realmente, é um negócio que raramente você vê no cinema projetos originais desses terem tanto destaque e realmente serem tão bons assim, né? Então é um negócio que normalmente a gente não vê com tanta frequência, né? E eu acho que já podemos falar, né? Acho que a gente já falou também, um dos melhores filmes dessa década, fácil, né? Então, nossa, é um absurdo que eles fizeram nesse filme. Também, né, com a história do IMAX, né, desse filme, né, que eles filmaram o primeiro filme em IMAX 70mm em película, foi para esse filme, porém, só existem menos de 25 salas IMAX do mundo que podem comportar o filme de maneira original. Da maneira original, sabe? Então quem teve esse prazer, cara, é um absurdo, não tem nem o que falar sobre isso. Até você mesmo vê que algumas cenas mais escuras do filme são gravadas em película, sabe? Então, cara, é um absurdo. É um absurdo, cara, tudo nesse filme só trazer aqui que sensacional. Qual o nome da diretora de fotografia, só pra dar os créditos pra ela, que fez um trabalho fenomenal, né, cara? Principalmente naquela cena pós-crédito. Na cena pós-crédito,
Nossa, cena pós-crédito linda A cena demais. pós-crédito é, tipo, Que coisa maravilhosa. Aqui é absurda. Autumn Durald. Autumn Durald, não sei se é assim que fala, mas enfim. Um abraço pra ela aí. Abraço de Londrina, abraço de Paraná. Londrina, Paraná pra ela, da Califórnia. Mas cara, é um filme que a gente realmente ressalta para que todos devem assistir, atuações sensacionais, né? Michael B. Jordan, o Delroy Lindo também, que faz o Delta Slim, né? Que também é uma... Delta Slim repreende essa homenagem, né? O próprio Buddy Guy, o Muddy Waters, B.B. King, esses caras surgiram tocando em bares e depois transcenderam e viraram, assim, astros fenomenais, né? Do blues e do rock. Mas aí, porque assim, eu tô falando aqui do blues porque eu realmente gosto bastante. Mas você é um cara que não tá muito ligado a isso. Qual o principal nome que você conhece do blues? Bob Dylan. Não é blues. Mas, mano, muita gente acaba falando do Eric Clapton, que pra mim é um grande gênio, um mega guitarrista. Só que aí você vê, né, pô, o cara branco ali que só pegou ali e adaptou várias coisas dos grandes nomes, né, o B.B. King, Buddy Waters, então... Enfim, mas a gente vê que às vezes falta esse reconhecimento, especialmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos eles ainda têm bastante, mas esses grandes bluesmen clássicos aí, B.B. King, né? Os que eu já citei aí, que são realmente verdadeiros gênios e que merecem o destaque. Mas é isso, né, Nuno? E só pra complementar, né? Você acha que vai ter então continuação? Você acha que eles vão fazer continuação? Michael B. Jordan, cara, às vezes tem umas ideias boas, mas às vezes você tem umas ideias muito merdas. Ele sugeriu que deveria ter um spin-off focado somente num dos dois irmãos. Só dos dois irmãos, né? Deles na época em Chicago trabalhando com o Al Capone, né? Eu acho interessante, mas tipo assim... Mas não tem necessidade. Não tem, mano. Vai perder esse aspecto sobrenatural também, né? Eu duvido que, e mais ainda se for fazer um negócio mais pra TV, eu acho que vai ser que nem a série do Pinguim, sabe? É uma boa. Eu gostei da série do Pinguim, mas eu acho que faltou alguma coisa, sabe, na série. Bastante. Eu gostei da série do Pinguim, eu acho que conseguiu retratar muito bem a Gotham e tal, mas eu acho que não tem, obviamente, mas um aspecto do The Batman, mas eu acho que eu esperava uma história um pouco melhor, um pouco mais construída, sabe? Mas ainda assim eu acho uma boa série. Eu gosto bastante. Mas enfim, vamos ver agora, a gente fica nessa expectativa se vai ter continuação ou não. Eu acho que é um spin-off que poderia acontecer. Continuação não faz sentido, né? Porque o filme fecha perfeito. Fecha perfeito, não tem por que fazer continuação. Aí a Warner anuncia o segundo. Não sei que, sei lá, passe agora pros anos 90 aí, em vez de ser o blues, é o rap, o hip hop, aí pode ser uma alternativa, mas ainda assim, eu acho que vai perder um pouco do aspecto original da coisa, né? E que acaba desvalorizando. Imagina, o universo cinematográfico. Universo cinematográfico com espectadores. Puta merda, só falta. Agora tem de tudo, né, mano? Nice, que filmaço. Assista esse Londrina, né? Ressaltando aqui. E que baita filme. O Ryan Coogler se consolidando aí como esse grandíssimo diretor aí, né? Um cara mega consolidado. Produtor também, então só destacar aqui que um dos filmes mais subestimados dessa década que ele produziu, que é o Judas and the Black Messiah, né? Judas e o Messias Negro. Baita de um filme e que todos deveriam assistir. Eu fico puto que esse não teve tanta visibilidade. Então, por isso que eu falei, um dos mais subestimados dessa década, eu acho um puta de um filme. Que eu acho que a galera tinha que valorizar mais e tá como produtor também. Então, fica esse destaque aí. Ele também é membro fundador e apoiador da campanha Blackout for Human Rights, que é comprometida a lidar com violações raciais, direitos humanos que ocorrem nos Estados Unidos. Então, o cara que também sempre tá ali nessa luta, né, sempre produzindo muita coisa voltada para o racismo. A gente vê que todos os filmes dele têm de algum modo essa temática, né, por mais que filmes de herói ali, né, filmes de ação, mas ele sempre coloca ali essa mão, coloca o dedo na ferida. É um dos melhores caras, assim, acho que junto com o Jordan Peele, desses novos cineastas, é um cara que consegue colocar o dedo na ferida e fazer essa provocação, né, de conseguir trazer essas questões racistas de maneira muito inventiva, né, esse desconforto, né, e conseguir trazer essa perspectiva assim, diferente de um modo muito original, né, então acho que são dois diretores aí que se complementam muito bem, né. O Ryan Coogler na ação, né, agora partindo pro terror também com Pecadores, e o Jordan Peele até agora aqui no terror fazendo um trabalho excelente também, então é isso. Acho que não tem muito mais o que comentar, quer complementar alguma coisa, né? Eu acho que acabamos esse episódio de hoje, né, então... Falando desse filmaço da carreira, essa obra-prima também, né, então... Pô, tudo que eu tinha que falar, eu falei, então... Nossa,
Sensacional, sensacional mesmo. É um filmaço, então vai lá no Cineolino, assista esse filmaço que é Pecadores. Mas valeu, é isso, né, Lu? Exato. Nos sigam nas nossas redes sociais, né, aqui no Spotify, YouTube, Instagram, TikTok. E nos vemos na próxima. Eu sou o Lucas Peraro. Eu sou o Tavares. E até a próxima. Esse aqui foi mais um episódio do Cinetalk Podcast.